Todos cumprimentando primeiramente o excelentíssimo senador Exalci Lucas, dizendo que é uma honra poder participar e trazer as minhas contribuições. A gente teve falas anteriormente no sentido de quanto é importante a academia estar presente nessas discussões. Então, enquanto doutora em Direito Tributário, professora por mais de década aí, eu acho importante essa discussão que faz parte da nossa democracia. Então, dessa forma, eu cumprimento também o Senado Federal e o senador Exalci Lucas por abrir esse espaço de debate que certamente nós vamos construir aí um sistema tributário bem melhor a partir de agora. A minha fala aqui é enquanto representante da Associação Nacional de Jogos e Loterias, mas mais do que isso é enquanto uma estudiosa do direito tributário e uma cidadã que acredita num país melhor e acredita que a gente precisa mesmo falar sobre a questão dos games, sobre a questão dos jogos, porque ele é um fato. E, na verdade, todos os países não autoritários do mundo inteiro regulamentaram, porque não regulamentar é pior do que regulamentar. Então, dentro desse contexto, eu começo a minha fala... Para baixo? Eu começo a minha fala sobre o meu objetivo. Qual é o objetivo da minha fala nesse momento? O regime tributário em relação aos concursos de prognósticos, que aí está dentro jogos e loterias, ele precisa ser um regime tributário eficiente, porque diferente de outros mercados, na verdade, os concursos de prognósticos, a parte dos jogos, ele ainda não veio para o Brasil. Nós estamos falando de um mercado incipiente que está se estabelecendo. E como bem falou o André anteriormente, na verdade, o que está acontecendo agora é que nós temos todas as empresas, elas estão na verdade, funcionando num mercado fora do Brasil e prestando um serviço para dentro do Brasil. Então, a gente precisa de um regime eficiente. O que é um regime eficiente tributário? É um regime que vai migrar as empresas do mercado irregular para o mercado regular. É um regime que daí vai fazer com que o Estado possa fiscalizar e que só sobreviva o jogo entretenimento. O jogo entretenimento é aquele que tem responsabilidade em questão de tempo e valor. E dentro disso a gente protege o consumidor e a gente combate qualquer jogo que não esteja dentro dos padrões de entretenimento. Qual é o problema atual? Pensando sobre a perspectiva de que nós temos um mercado que está sendo regulado e nós queremos que as empresas que atuam atualmente no mercado irregular migrem para o mercado regular. É que da forma como está, ele não é eficiente. Então, a gente precisa de um regime eficiente e, com isso, o sucesso do regime tributário para que exista sucesso na migração do mercado irregular para o mercado regular. Com isso, a gente protege o consumidor, a gente traz recursos para o Estado e a gente consegue fazer com que essa atividade gere um aumento no PIB por causa de todas as questões que giram em torno dela. Trazer eficiência, a pergunta aqui seria como trazer eficiência para esse regime. Dentro da questão do concurso de prognósticos, a gente tem uma autorização constitucional para ter um regime específico. Isso não é favor. Isso é porque a operação ela tem características bem próprias e que precisa de regras que sejam adequadas para que se tribute da forma adequada. Então, existe um regime específico com 8 artigos e esses 8 artigos nós temos trabalhado intensamente para deixar eles redondos de uma forma que a gente migre essas empresas do mercado irregular para o mercado regular. E junto com isso nós temos a previsão do imposto seletivo. Esse imposto seletivo para o setor, como falou o colega anteriormente, ele já entrou e saiu. Né? Até o último segundo na Câmara dos Deputados ele não estava previsto para o setor. Ele foi incluído, daí uma das emendas foi lida até que teria sido aprovada, mas isso não refletiu no texto final. Então, eu passo para depois falar sobre uma análise da constitucionalidade desse imposto seletivo para o setor, para evitar a judicialização e para que a gente realmente traga um regime que seja completamente redondo em termos acadêmicos. Então, a gente tem que analisar sobre a perspectiva técnica, social e política. É importante falar que, em vez de reclamar, às vezes no Brasil a gente tem o costume de reclamar, vamos utilizar esse momento como uma oportunidade. Então, se todos os países não autoritários do mundo inteiro já regulamentaram, e eles regulamentaram não porque eles amam o jogo ou acham que isso é a melhor forma de entretenimento, mas porque eles chegaram à conclusão que era melhor regulamentar do que não regulamentar. Então, o Brasil tem a oportunidade de usar toda essa experiência internacional como exemplo. Então, pega os exemplos bons e copia, os exemplos ruins e não copia, adequa, para que a gente tenha uma eficiência.
Qual é a maior dificuldade? É que nos modelos internacionais a gente tem um perfil, um modelo de tributação de regime único, que é mais fácil mapear, que é diferente do Brasil. Então, como é que tu pode adequar e utilizar esse exemplo mesmo assim? É pensar em carga total de tributação e ver como os países que tiveram sucesso na migração do irregular para o regular, qual é essa carga tributária total e, com base nisso, a gente tentar trazer aí proteção para o Brasil e para os cidadãos brasileiros. Dentro da questão do regime específico, eu trouxe aqui só para lembrar, não é uma questão de posso ou não. A própria Constituição, ela autoriza esse regime específico e autoriza que, por questões de especificidades e especificidades da operação, a gente possa tratar de base de cálculo, de creditamento e de alíquota, e com isso a gente propôs, com base nas melhores experiências internacionais, algumas emendas para quê? Mostrando, então, mapeamos as inconstitucionalidades, como é que isso deve ser feito, quais as teses que poderiam vir a surgir para trazer segurança jurídica para aqueles operadores que estão fora, venham para dentro do Brasil. Então, com isso, a gente consegue trazer eficiência de acordo com as melhores práticas internacionais. Tratando do seletivo diretamente, a fala do colega em relação à extrafiscalidade, ela é bem sensível para mim. Porque se vai analisar na academia e falando de, olha, o imposto seletivo, ele tem como característica a extrafiscalidade. Então, a extrafiscalidade significa que eu não tenho um objetivo arrecadatório. O objetivo, pelo menos, não deveria ser arrecadatório. Ele deveria ser um objetivo de desestímulo de conduta. Dentro dessa questão, a gente passa pela análise social do jogo patológico. A grande questão é que, na verdade, se formos falar do jogo enquanto entretenimento, qualquer jogo que não esteja dentro dos padrões de valor e tempo, não é que queira que se desestimule aquela conduta, eu não quero que ele exista. Qualquer coisa que esteja fora desses limites, a gente quer extirpar do mundo. A gente não quer que ele exista. Então, o importante aqui é pensar qual é o resultado pretendido e se o seletivo vai trazer esse resultado. A questão é que, pelos estudos internacionais, mostram que aumenta a tributação demais, o que acontece é bem o contrário. Porque aquela pessoa que a gente não quer que jogue, porque ela não tem responsabilidade, ela não atua no jogo responsável, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba jogando no mercado irregular. E isso é muito pior do que jogar no mercado regular. Então, para finalizar minha fala, eu quero lembrar que um regime tributário específico eficiente para o setor, ele vai ter fiscalização, ele vai trazer arrecadação, ele vai proteger o consumidor, ele vai combater o jogo ilegal, ele fomenta a economia, ele traz emprego e renda. E ele está sobre o manto do Estado. O Estado está vendo o que está acontecendo. Ao contrário disso, a gente tem um regime tributário específico ineficiente que acaba fazendo um mercado não regulado e a gente mantém todas aquelas pessoas que a gente quer combater. Então, aumento do jogo, falta de fiscalização, falta de proteção, perda de arrecadação, perda de confiança internacional e não fomento da economia. O meu recado, e aqui enquanto estudiosa do direito tributário, acadêmica e professora por muitos anos, mas enquanto cidadã, é que eu quero dizer que o setor, a gente tem o mesmo inimigo. Quem vai ganhar com o fracasso da regulamentação, quem vai ganhar com o sucesso do regime tributário, com o insucesso do regime tributário, é justamente todos aqueles que nós queremos combater, que são as operadoras ilegais e que elas não querem pagar 30 milhões e não querem cumprir o número infindado de obrigações acessórias regulamentares. Muito obrigada.